Black Friday se aproxima e, com ela, o desafio das empresas em equilibrar promoções competitivas com segurança jurídica. Erros na comunicação de ofertas ou nas regras de desconto podem comprometer a reputação das marcas. Para explicar como as empresas devem se planejar e também respeitar o chamado direito de informação do consumidor, a gente conversa agora com o advogado Paulo Bonilha, sócio do Ambiel Bonilha Advogados. Bom dia para você, Paulo. Seja muito bem-vindo ao Real Time. Obrigado, Marcelo. Prazer estar contigo. Um bom dia e, igualmente, um bom dia a todos os telespectadores da CNBC que nos acompanham nessa manhã. Bom, primeiramente, Paulo, eu queria que você explicasse para a gente quais são os principais fundamentos do chamado direito de informação e como é que ele deve ser levado em conta pelas empresas. Marcelo, aqui a questão é a seguinte: direito de informação é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, né? O direito de informação, ele estabelece o seguinte, que o consumidor deve ser informado prévio e ostensivamente sobre as diversas características do produto ou do serviço que ele adquire. Então, pressupõe-se que o consumidor bem informado, ele esteja preparado para tomar uma boa decisão. Então, apesar de parecer algo simples, é realmente um dos pilares, como disse há pouco, do Código de Defesa do Consumidor e fundamental que as empresas se apoiem, porque através desses princípios se descortinam diversos outros, né? Temos a questão da oferta que vincula o fornecedor, temos a questão da publicidade enganosa, abusiva, tudo isso decorre do direito de informação e a correção das informações que é vital para que o consumidor tenha, como disse, uma decisão balizada e adequada. Quais são os erros mais comuns que geram processos nessa época do ano, Paulo? Olha, Marcelo, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, já que a gente está falando de Black Friday, é o seguinte: Black Friday é uma data comercial relativamente nova no Brasil. A primeira foi em 2010, ou seja, nós estamos entrando, se avizinha, a 15ª edição da Black Friday. Então, hoje nós já temos uma curva de aprendizado interessante em relação a ela, em relação aos primeiros anos em que existia muita confusão. A lei é a mesma, a lei não muda da Black Friday em relação ao resto do ano. A Black Friday, basicamente, eu sempre destaco 4 pontos que são muito importantes para as empresas se atentarem e são os focos do problema para as empresas, tá? O primeiro deles, Marcelo, logística. Esse é realmente um gargalo brasileiro, as empresas sofrem muito com ele, a questão do planejamento de estoques, para que tenham um estoque condizente com a proposta que eles fazem. Para que se tenha uma ideia, Marcelo, na Black Friday de 2024, a questão da logística representou nos bancos de dados, no Procon de São Paulo, 40% das reclamações dos consumidores e, portanto, essa questão fundamental em relação às quais as empresas precisam tomar cuidado. Segundo ponto muito importante e que também tem um destaque importante nos rankings de análise de Black Fridays é a questão da infraestrutura tecnológica, o fato das empresas estarem preparadas para entenderem como que funciona o seu sistema para que ele não caia, para que o consumidor, ao final da compra, enfrente uma dificuldade na compra e não consiga consumar a compra. O terceiro é o serviço de atendimento ao cliente, o SAC, que é super importante, lembrando que o decreto do SAC vale para as empresas reguladas. E o quarto ponto muito importante é a questão da publicidade enganosa e abusiva, que também, como disse na resposta anterior, é super importante. Esses 4 pontos são pontos importantes para que as empresas estejam atentas e evitem problemas na Black Friday. Bom, a Black Friday costuma estimular muitas vendas, mas depois da venda vem o pós-venda, né? E esse setor costuma ficar muito sobrecarregado aí, gente querendo fazer troca de produto, gente reclamando de alguma coisa que não funciona. Como é que o mau atendimento pode se tornar um problema jurídico para as marcas? Eu sempre falo, Marcelo, que o antídoto para os problemas consumeristas das empresas com o consumidor é o relacionamento, né? É você conseguir, em momentos de dificuldade que acontecerão, eles são
eles fazem parte do dia a dia, é você conseguir trazer informações claras ao cliente, que ele fique bem informado. Então, isso é muito importante para que a empresa consiga fidelizar o cliente numa dificuldade e consiga conduzir isso da melhor forma. Com relação aos problemas, é importante também ter uma boa interlocução com os PROCONs, saber lidar com esses órgãos que têm características próprias, são órgãos voltados à defesa do consumidor, mas o consumidor não é só o consumidor, ele tem o fornecedor do outro lado, também é a casa do fornecedor, os PROCONs, então isso é muito importante que exista essa harmonia que o Código de Defesa do Consumidor tanto propugna, né? Harmonia entre fornecedor e consumidor. Paulo Bonilha, foi um prazer falar contigo aqui no Real Time. Obrigado e bom dia. Eu que agradeço, Marcelo. Um bom dia a todos. E daqui a pouquinho...